E hoje eu vou trazer um assunto que é um assunto que até inclusive na minha última turma do curso do DPR eu incluí isso na pauta dos itens do curso, que é falar sobre desperdícios. E desperdícios, gente, é uma coisa, como é que eu posso dizer assim para vocês? A gente às vezes, eu vou contar para vocês a história de como que eu fui entender o quanto que os desperdícios impactavam na minha pousada como um todo e no resultado que eu tinha com ela. Então, é, o que aconteceu foi o seguinte, como muitos de vocês sabem, quando eu estava lá com a minha pousada, por diversas vezes eu contratei consultorias, então eu fiz os mais diversos tipos de consultoria possível, eu fiz consultoria online, eu fiz consultoria presencial, eu fiz consultoria com o pessoal do Sebrae, eu fiz vários cursos na área também, para não ter que ficar dependendo só do consultor, para realmente ir, agir, fazer as coisas acontecerem, e teve uma das consultorias que, na verdade, a gente contratou a consultoria na pousada, porque na época a gente tinha ideia de fazer um restaurante na pousada. Porém, essa ideia não foi para frente, só que a consultoria, como já estava paga, e era um consultor do Sebrae, inclusive um consultor muito bacana do Sebrae, Gutenberg, a gente ficou muito amigo depois dessa consultoria, e como a consultoria foi feita para a gente fazer o plano de negócio do restaurante, no final, no meio do caminho, a gente desistiu e ainda tinha mais ou menos umas 50 horas de consultoria para fazer. E como já estava pago, a gente falou, bom, vamos mudar o assunto, o que a gente pode fazer? E aí ele, como ele já frequentava a minha pousada, ele já era um consultor que ele ajudou a gente a montar a associação de empresários lá em Barra Grande, ele ficou nosso amigo mesmo. Então ele falou assim, bom, já que eu estou aqui, eu acho que é legal a gente falar um pouco sobre produção enxuta, que é um dos pilares do Sebrae, e é um programa que eles trabalham em conjunto com outros negócios, com vários outros negócios. O Sebrae faz essa análise de produção enxuta e ajuda a todos os negócios a diminuírem os desperdícios. E eu achei muito interessante, porque foram mudanças tão simples, coisas tão pequenas que fizeram tanta diferença no meu resultado que eu fiquei encantada com aquele método. E eu resolvi trazer para vocês um pouco aqui hoje. Claro que a gente tem só 1 hora de live, então eu não vou conseguir entrar muito em detalhe com relação como que funcionam mesmo as teorias, como que você vai fazer, mas eu vou dar uma ideia geral aqui para vocês e com certeza vocês podem conseguir se informar na internet e fazer por si sós muita coisa também. E a galera que está no meu curso no DPR, quem está já até a última turma que entrou, que eu abri já faz pouquinho tempo, quem está nessa turma vai poder acessar uma aula mais completa que vai sair ainda essa semana lá no Hotmart. E se você tem interesse de entrar para o DPR, aguarda que em breve, vamos ver se eu vou lançar mais vagas, tá bom? Mas é um curso muito interessante sobre vários assuntos relacionados a ter uma pousada. Bom, então, uma analogia que esse consultor me fez na época, que eu achei muito bacana, foi com relação aos desperdícios. Falou, olha, os desperdícios, eles são como pequenos furos no encanamento, sabe aquele vazamento que vai caindo só um pouquinho de água e quando você vê, todo o seu estoque de caixa d'água foi embora? É mais ou menos isso que acontece quando você está desperdiçando em algumas das áreas dentro da sua pousada. E esses desperdícios, por menores que eles possam parecer, quando eles vão sendo somados, então, você tem um furinho numa tubulação aqui, um furo numa outra tubulação, numa outra, quando você vê, 20 mil litros foram embora de água. E é mais ou menos isso que acontece com relação a dinheiro, já a parte financeira, se você está deixando essa grana escapar ali um real aqui, 2 reais ali, um pouquinho de cada vez, e aquilo faz muita diferença, principalmente num negócio de pequeno porte, que é a maioria de vocês que estão aqui comigo hoje. E esses desperdícios, gente, além deles gerarem custos desnecessários, custos que poderiam estar sendo evitados, eles também acabam gerando estresse entre os sócios e os funcionários e desorganização na pousada. Então, no final, é uma bola de neve, uma coisa terrível que você tem que realmente eliminar. E agora que a gente está falando de tempo, de negócios em pós-crise, negócios enxutos, negócios cada vez mais competitivos, eliminar esses custos de desperdícios vai ser essencial para quem quiser sobreviver nesse novo mercado. Então, como eu sempre comento aqui,
lembre-se que a chave não é sempre pensar em faturar mais, igual agora você está numa época que você realmente não tem como faturar mais, você vai chegar num platô e você vai ter que se dedicar cada vez a gastar menos. E eliminar os desperdícios são a primeira coisa que você deve fazer antes de tentar diminuir os custos logo de cara. Porque se você já for tentar diminuir os custos logo de cara, você pode ter que acabar com uma baixa de qualidade na sua pousada, e isso também não é interessante. Então, elimina primeiro esses desperdícios e depois você vai tratar da questão de cortar ou diminuir custos dentro da sua pousada. É, e aí, depois que eu fiz essa consultoria com o Sebrae na época, eu comecei a notar que eu poderia aplicar para várias coisas. Na época, a gente aplicou para uma das áreas que tem mais desperdício em qualquer pousada, que inclusive foi tema essa semana aqui das lives, que é o café da manhã. Sim, no café da manhã a gente desperdiça demais, porque a gente quer servir um café da manhã farto, variado, onde as pessoas possam aproveitar e ter aquele cafezão da manhã de pousada. Porém, no café da manhã tinham desperdícios assim tão básicos, umas coisas tão bobas que faziam grande parte do lucro ir por água abaixo. Quem está no meu grupo do Telegram viu que eu dei um exemplo bem detalhadinho lá essa semana sobre como que um desperdício, um pequeno valor de desperdício ali pode acabar com o valor do seu café da manhã e acabar com o lucro da sua pousada. Então, quando eu fiz a consultoria do Sebrae, a gente focou na área do café da manhã e na parte da cozinha, no geral, em analisar quais eram esses desperdícios e o que a gente podia fazer para eliminá-los. Mas depois a gente percebeu, isso foi muito bacana, que essa consultoria, essa mudança de mentalidade nas meninas da cozinha, que também trabalhavam com a limpeza, elas mesmas começaram a perceber, nossa, o que a gente fez na cozinha, a gente pode aplicar para outras coisas. Então, por exemplo, na parte de produtos de limpeza. A gente também faz muito desperdício de produtos de limpeza, principalmente por não ter um padrão de como usar. Então, a pessoa vai, a funcionária vai fazer uma limpeza, ela usa ali sem medir, sem ver muito bem o que ela está usando ali, qual que é a quantidade, qual que é a diluição necessária. Então, na área de produtos de limpeza também tem muito desperdício, tá bom? Não só de produtos de limpeza, mas de outras coisas ali dentro do próprio quarto, como papel higiênico, amenities, várias coisas que, se você olhar ali no detalhe, você vai ver o quanto que acaba desperdiçando. Outro desperdício muito comum que tem no mundo das pousadas é com relação ao tempo dos funcionários. Quando os funcionários não estão organizados com as tarefas que eles têm que fazer, eles acabam perdendo tempo. E essa perda de tempo dos funcionários é um desperdício de dinheiro para você, porque muitas vezes ele vai deixar de fazer uma atividade que ele poderia estar fazendo porque ele está desperdiçando tempo fazendo outras atividades não tão bem. E você, ao invés de estar delegando algumas atividades, você está lá sobrecarregado. Então, a questão de desperdício de tempo de funcionários também é muito preocupante em uma pousada. Isso sem falar em desperdícios de água e energia, que são clássicos, seja por mau uso, seja por falta de procedimentos na hora de você manter um quarto fechado, ou até mesmo com os próprios hóspedes. E o último desperdício, que esse também eu descobri na consultoria, já foi tema de workshop aqui, e eu bato na tecla, e vocês têm que saber disso, é o Prolabore. Quando o Prolabore não é definido e não é realmente seguido à risca ali pelos sócios, aquilo se torna um desperdício alto dentro da sua pousada e acaba minando com o seu lucro. Então, você analisar todas essas possíveis desperdícios aí dentro da sua pousada vão te fazer muita diferença lá no resultado final. Trazendo um pouquinho de teoria, só para vocês entenderem quais são os tipos de desperdício que existem dentro de uma pousada ou dentro de qualquer negócio. Na verdade, é uma métrica chamada de Tim Woods, por causa das letras remeterem à palavra Tim Woods, em inglês, mas eu vou trazer aqui em português, tá? Então, aqui, no caso, o primeiro desperdício é o transporte, ou seja, quando você tem custos de transporte alto e você acaba não se planejando bem com isso. Eu vou dar um exemplo aqui no caso
Barra Grande, que eu compras maiores, comprar alguns itens de construção, algumas coisas que não davam para encontrar lá na cidade. E o que acontecia? Se não tinha uma organização, se não tinha um planejamento dentro dessas viagens, a gente acabava tendo que ir mais vezes do que o necessário, e cada viagem eram 150 quilômetros de carro, 75 para ir, 75 para voltar, fora o que você andava, passava o dia lá dentro, fora o que você acabava gastando com outras coisas, como alimentação, e mesmo o desgaste do carro. Então, o transporte era, se não fosse bem planejado, era sim um desperdício. Essa foi outra coisa que a gente mudou na Pinha. E também você pode começar, por exemplo, a comprar mais local, a arrumar fornecedores que entregam na sua pousada, coisas que vão economizar o seu deslocamento. Então, o transporte é o primeiro dos tipos de desperdício possíveis dentro de um negócio. Outro tipo de desperdício que às vezes a gente não se liga é a questão do desperdício de intelecto. Então, vamos supor, eu sei que tem muita gente aqui que acaba fazendo todas as coisas na pousada. Eu entendo que agora, principalmente no pós-crise, pode ser que você tenha um contingente menor de funcionários, porém, quando você voltar à operação normal, você precisa analisar se realmente, por exemplo, vale a pena você, que é um dos sócios proprietários, fazer algumas atividades que não agregam tanto valor à pousada. Então, por exemplo, eu já vi muito proprietário, muito sócio proprietário, que é responsável pela limpeza dos quartos, porque não quer contratar uma pessoa, porque não quer ter esse gasto com essa pessoa. E eu acho isso, dependendo, claro, do nível que a pousada está de administração, é um grande desperdício de intelecto, porque você poderia estar usando o seu tempo para pensar em estratégias, para cuidar de marketing, para cuidar do que sua pousada vai fazer no futuro, de fazer parcerias, pensar outras maneiras de vender mais e vender melhor, organizar o processo, do que estar, por exemplo, limpando um quarto, que é uma atividade, não denegrindo não, tá, gente? Mas é uma atividade mais básica e que uma pessoa com formação superior talvez não precisaria estar fazendo. Então, isso também é uma questão de desperdício dentro da pousada que vale vocês pensarem. Outro problema de desperdício é com relação a movimento. Diferente de transporte, que o transporte é de fora, o movimento é dentro da pousada. Então, eu vou dar outro exemplo da pousada, o que acontecia. Quando tinha... Tá travando muito de novo, gente. Pessoal que tá no Instagram e tá travando, vem pro YouTube, que no YouTube tá funcionando direito. No YouTube tá funcionando também, tá bom? Então, corre lá no meu canal do YouTube, tá público lá o vídeo ao vivo, vocês podem chegar, que dá para assistir ao vivo lá. Tô vendo aqui que já tá até entrando mais gente no YouTube, massa. E eu estava comentando do movimento. Então, um exemplo de desperdício de movimento dentro da pousada é a questão de, por exemplo, eu tinha dentro da pousada, numa época que eu tinha apenas uma funcionária que cuidava da limpeza. Então, quando ela ia se deslocar para os quartos, ela tinha que, às vezes, fazer 2 ou 3 viagens para levar todos os produtos de limpeza, para levar, às vezes, uma roupa para fazer uma troca, uma toalha, os amenities. Então, ela ficava se movimentando, num vai e vem, sem parar dentro da pousada. E isso era um desperdício de tempo. Aquele tempo que ela custava se movimentando, ela poderia estar limpando um outro quarto, ela poderia estar fazendo uma outra atividade, e às vezes naquilo eu tinha a falsa impressão de que eu precisava de mais uma funcionária, quando na verdade eu não precisava. Então, vocês veem como uma pequena mudança com isso, com relação, talvez, um carrinho, que foi o que a gente fez na época, compramos um carrinho desses de hotelaria, sabe, que tem bastante espaço para colocar os produtos, e aí ela ia com o carrinho para a porta dos quartos, e isso, pessoal da Max Pomerode, vai lá para o YouTube, tá? Lá tá a transmissão, tá melhor. Para mim tá parecendo tudo normal aqui, infelizmente para algumas pessoas tá travando, tá bom? Então, o pessoal que está aí no Insta falando que está travando, realmente é um problema do Instagram, porque para mim aqui está parecendo normal. Então, corre para o YouTube, ou então dá uma olhadinha na live mais tarde, que geralmente, quando está travando para o pessoal, para mim está gravando tudo certinho e vai estar disponível aqui também, combinado? Um outro tipo de desperdício é o
desperdício de espera. Então, vamos supor, se você tem, pode ser até uma espera de um funcionário, às vezes o funcionário fica ali esperando uma atividade ou um cliente sair do quarto para poder arrumar. Então, essa espera, ela também tem que ser considerada como um desperdício. No YouTube também? Ah, a pessoa aqui está comentando, a mochila da Papaula está no YouTube comentando que está bem melhor, tá, galera? E o pessoal ali comentando, então realmente depende muito da sua conexão, gente. Agora, nesses tempos de corona, todo mundo na internet o tempo inteiro, fica realmente difícil a gente ver como a gente consegue fazer a melhor transmissão. Por isso que eu estou fazendo nos dois. Então, eu estava falando do desperdício de espera. Então, às vezes, um funcionário fica esperando um hóspede sair do quarto e fica sem atividade, ou então uma atividade depende muito de uma outra atividade para ser realizada. Então, esse tempo de espera também é um desperdício a ser considerado. Por isso que os processos são importantes para você evitar a espera entre os degraus de um processo. Outro desperdício é excesso de produção, isso se encaixa bastante na questão do café da manhã, quando você faz coisas demais para o café por exemplo, sobra muita coisa, então isso é excesso de produção e isso te traz um desperdício. O excesso de processamento também, ou seja, quando você passa tempo demais para fazer alguma coisa. Então, vamos supor, se o seu café da manhã demora 2 horas para ficar pronto, nossa, é muito tempo. Você tem que realmente se programar de alguma maneira que seu café da manhã leve 1 hora, 1 hora e meia no máximo ali para ficar pronto, senão é muito tempo de processamento. Outro tipo de desperdício são os defeitos. Então, qualquer coisa que tenha defeito dentro da sua pousada, seja num processo de limpeza e você tem que ir refazer, seja porque foi uma roupa de cama manchada, tem que ir lá e trocar, seja porque um pedido do café da manhã foi errado, tudo isso é um defeito. Então, isso também pode ser considerado um desperdício para sua pousada. E por último, e não menos importante, o estoque. Estoque, gente, o estoque é uma das coisas que é maior desperdício em qualquer empresa. Por quê? Porque estoque é produto parado. E isso na pousada vale como? Porque você não trabalha com produto, né? Você trabalha com serviço, mas mesmo assim o estoque ele tem que ser considerado como as coisas que você tem ali paradas. Então, toma muito cuidado com ter muitos itens parados. Imagina numa situação agora como essa do corona, se você estivesse com um super estoque de farinhas, de produtos para fazer coisas para o café da manhã e de repente entra nessa crise toda. O que você ia fazer? Então, o estoque tem que ser sempre muito bem planejado para você evitar desperdícios com ele na sua pousada também, apesar de você trabalhar com um serviço e não com um produto. E agora eu vou entrar na parte, a gente já falou de todos os tipos de possíveis de desperdícios dentro da sua pousada, agora eu vou falar sobre como você pode evitar os desperdícios. E a resposta é simples, são processos. E o que são esses processos? Processos são orientações que você determina que você vai indicar como que deve ser feita cada atividade, de modo a eliminar os possíveis desperdícios nela. E esses processos definem exatamente esse passo a passo que você vai fazer, então fica muito fácil para o funcionário, para ele seguir um passo a passo e começar a perceber os próprios problemas que ele evita seguindo um passo a passo. Ele mesmo evita um retrabalho, ele evita ter que voltar no quarto para refazer uma limpeza ou para levar alguma outra coisa. Então, os processos, gente, por mais que seja, eu sei que muita gente acha chato, mas eu vou fazer processo para tudo. Não é chato, é uma coisa que demora um pouquinho, leva um tempo para você fazer os primeiros processos, mas depois que eles estão feitos e estão rodando, é uma maravilha. Então, faça, aproveite esse momento de agora e faça. E aqui eu trouxe também um exercício para vocês pensarem em como desenhar para todos os processos dentro da sua pousada. Para limpeza, para o café da manhã, para o chá da tarde, se você tiver, para o restaurante, para a limpeza da piscina, para tudo. Você tem que ter processo para tudo, para que fique bem claro as quantidades a serem usadas e eliminar os desperdícios.
Então, são 8 passos para você fazer um processo. Aproveita e anota aí. O primeiro passo, que é o ideal, é você reunir quem são as pessoas que fazem a atividade. Muitas vezes a gente, como gestor, a gente tem uma impressão de como deve ser feita a atividade, mas só quem está ali no dia a dia e faz, sabe aqueles pequenos detalhes que fazem toda a diferença para a atividade ser realizada. Então, quando possível, sempre chame os seus colaboradores para te ajudarem a montar esse processo. Isso é ótimo, porque já ajuda a trazer eles consciência da necessidade do processo e vai ser muito mais fácil convencê-los a usá-lo, tá? Pessoal, as perguntas eu vou responder depois, combinado? O segundo item é sobre analisar esse processo juntos criticamente, onde vocês vão ver quais são os pontos críticos e o que pode dar errado dentro da execução daquele processo para vocês evitarem. Então, vamos supor que você está discutindo com as camareiras o processo de arrumação do quarto. Então, a camareira pode falar: ah, ok, então eu fui arrumar o quarto, não é o dia de troca da roupa de cama, mas eu verifiquei que a roupa de cama está manchada. O que fazer? Então, olha lá, ela já deu um outro ponto, um senão para ser adicionado dentro do processo, para que qualquer pessoa que venha trabalhar na sua pousada nessa área saiba exatamente como proceder com com cada uma das coisas que saem fora do normal. E não ter que vir até você perguntar: olha, a roupa de cama tá manchada, troca ou não? Claro. Então, se você tem um processo definido, fica muito mais fácil delegar as atividades e as pessoas não ficarem tão dependentes de você, principalmente seus funcionários. O terceiro passo é vocês pensarem o que vocês podem fazer para eliminar os desperdícios dentro daquelas categorias que eu falei: transporte, movimento, excesso de processamento, excesso de produção. Quais são os itens que pode fazer? No caso do quarto, né, da limpeza do quarto, ter o carrinho para levar todos os itens, já ter uma troca de roupa base lá no carrinho pronta, para caso precise fazer uma troca no meio do caminho ou não. Então, vocês podem definir isso tudo de acordo com esses pontos que eu coloquei aí antes para vocês. O quarto passo é definir quantidades e padrões. Então, vamos supor, agora vamos falar do café. Quantas colheres você usa para fazer 1 litro de café, por exemplo? Definir esses padrões evita, porque, gente, vocês acreditam que um dos maiores desperdícios que tinha dentro da minha pousada era café? Porque a gente fazia muito café, e aí a gente descobriu que o café, como ele não tinha uma medida, a gente ia fazendo e ia ganhando pó de café, e aquilo representava um gasto enorme dentro do mês. Pode parecer uma besteira, mas dentro do mês, dentro de um ano, faz muita diferença. Então, o que a gente fez? A gente fez os testes e descobriu quantas colheres de café exatamente tinha que ser usada para fazer aquela quantidade de café, sempre no mesmo padrão, sempre com o mesmo sabor, sempre com a mesma qualidade. Então, vocês definem isso dentro do processo também. No caso da limpeza, vocês podem definir as quantidades de produtos de limpeza que vão ser usados. Então, por exemplo, para a limpeza do quarto, vai usar uma tampa de água como é que chama? De água sanitária para tantos litros de água, por exemplo, e ter esses padrões já definidos para ficar mais fácil para o pessoal, para os seus funcionários poderem obedecer esses padrões. Quando você terminar de fazer o processo, você tem que parar e analisar com os olhos do cliente, com os olhos do hóspede. Você acha que no final desse processo o hóspede vai estar satisfeito com aquilo? Ou tem alguma coisa extra ali que poderia melhorar? Então, você sempre ter essa visão do hóspede, tentar antecipar essas necessidades dele e melhorar o processo e já deixar isso documentado. Aí você tem o sexto passo, que é você revisar e melhorar esse processo o quanto mais você puder, para tornar ele o mais enxuto, o mais rápido e o que gasta menos recursos naturais ou recursos da própria pousada. Isso tudo, que é o sétimo passo, você vai escrever item a item. Então, passo a passo mesmo, passo 1, passo 2, passo 3, passo 4, e você vai escrevendo todo esse passo a passo, para no final, o oitavo passo, você aprovar esse processo junto com os seus colaboradores, que vão ficar responsáveis pela execução dele, e divulgar
E, por fim, arquivar, deixar isso guardado no seu computador, ou fazer uma pasta e deixar em alguma área operacional para que qualquer um deles possam conferir, ou até mesmo criar um checklist para ir junto com as camareiras, para elas seguirem, principalmente no começo do processo, ou para sempre, o checklist ajuda bastante. Então, façam o processo das atividades da sua pousada, principalmente das atividades cruciais, que são limpeza dos quartos, café da manhã, e eu gosto de fazer também para a questão do atendimento, recepção e check-out. E eu vou trazer aqui para vocês mais alguns exemplos sobre como vocês podem eliminar os desperdícios em alguns itens básicos dentro da sua pousada. Então vamos começar com o desperdício em serviços. Eu vou falar aqui das partes uma parte mais financeira agora, tal, que vocês podem realmente começar a agir agora para diminuir esses desperdícios dentro da sua pousada e passar a gastar menos também. Então, com relação a serviços, é sempre bom vocês analisarem quais são os itens de serviços que são realmente necessários para a sua pousada. Então, por exemplo, internet. Qual que é a velocidade ideal de internet na sua pousada? Será que não tem como você negociar melhor esse pacote com o seu provedor? TV a cabo, é realmente necessário? Por exemplo, na minha pousada eu tive por muitos anos a Sky, porém eu descobri que os hóspedes não queriam assistir Sky, eles queriam assistir Globo, e a Globo era o único canal que não pegava na Sky. Então imagina só como que foi muito melhor trocar todas as TVs para antena parabólica, um custo muito menor. Então, analise, será que o seu hóspede precisa mesmo de TV a cabo no quarto? É um custo muito alto que você pode eliminar dentro da sua pousada. O telefone fixo, qual que é o plano que você tem? Você recebe tantas ligações? Você faz tantas ligações pelo telefone fixo mesmo? Então, tente ter um plano bem básico, só para você receber as ligações e ter ali o telefone no caso de uma emergência, caso você precise fazer. O celular também, vale a pena você analisar se você deixa ele no crédito, colocando crédito caso você não use, que era o meu caso na pousada, não tinha sinal de celular, eu só pagava, a cada 2 meses eu colocava um crédito de R$ 20 para não perder o número, porque realmente eu não usava o número de telefone só quando eu ia para Parnaíba. Então, nesse caso, não valia a pena ter uma assinatura mensal, era muito mais barato eu carregar a cada 2 meses R$ 20. Outro item que a gente gasta muito dinheiro completamente à toa é com tarifas bancárias. Então, considerem mudar para um banco digital, pagam TED, nem pagam mensalidade bancária. E também uma dica importante é com relação a serviços de manutenção. Serviços de manutenção, gente, muitas vezes a gente acaba tendo que fazer sempre, uma pousada sempre precisa, e dependendo do tamanho dela e da localização, principalmente quem está na praia, às vezes precisa ter o tempo inteiro. Então, será que ou não é melhor você ter um funcionário que você vai pagar ele todo mês, talvez um meio período, para estar disponível para fazer essas pequenas manutenções para sua pousada, ou então contratar um terceiro para fazer isso, num módulo mensal. Então você fecha com algum especialista que saiba mexer em ar-condicionado, encanamento, que saiba fazer um pouco de tudo, e fala, olha, cara, eu quero fechar um contrato mensal com você para você me atender tantas horas por mês, e eu te pago um valor todo mês ali fixo, e você todo mês vai ter aquele trabalho para fazer na minha pousada. Isso para muitas pessoas é uma coisa muito interessante, então talvez vocês estejam perdendo uma oportunidade aí de ter alguém dentro da sua pousada de confiança, alguém que você possa rapidamente chamar ou que já esteja lá dentro para resolver um problema, porque sempre dá problema no ar-condicionado quando a pousada está lotada, ou o frigobar para de funcionar, tem sempre esses probleminhas que quem tem pousada sabe bem como funciona. E por último não, que tem mais 2 tipos de desperdício que eu queria falar com vocês, é o dos funcionários, que eu já tinha falado um pouquinho, que é com relação aos tempos ociosos desses funcionários e também as atividades que eles fazem. Lembra que eu já dei uma live aqui sobre a questão do organograma, que é legal vocês dividirem e balancearem, igual eu comentei ontem sobre os sócios, não tem as atividades para vocês, sócios, balancearem? Você também tem que balancear as atividades entre os seus funcionários. Você fazendo esse balanceamento, talvez você perceba que ou você tem funcionário demais
ou de menos. Então, e isso também acaba impactando muito dentro da sua pousada. Imagina você ter um funcionário a mais, o quanto que isso não é um custo que você poderia eliminar dentro da sua pousada. Então, sempre analise muito bem as habilidades e capacidades de cada um, veja quais atividades cada um pode fazer e veja também, às vezes a pessoa não tem aquela habilidade, mas ele é uma pessoa super proativa e gosta de aprender. Você pode ensinar para ele alguma outra atividade e ele ganhar uma nova função e para ele pode ser até muito melhor. Então, sempre analise muito bem os seus funcionários antes de contratar um funcionário novo, ou até chegou essa pergunta agora no meu direct, sobre quantos funcionários contratar. Depende muito da questão das atividades. Eu aconselho você sempre fazer esse balanceamento para ver quantas atividades cada um deles vai ter que fazer, para você definir quantos funcionários você vai precisar. E por último, temos um desperdício que é um dos mais difíceis de tratar, que é o desperdício dos hóspedes. Então, muitas vezes o pessoal vem e, por exemplo, o hóspede sai do quarto e larga o quarto com o ar-condicionado ligado. Isso é um desperdício muito grande de energia, além para o meio ambiente, é horrível. E como que a gente pode solucionar isso? Tem algumas maneiras. Você pode por exemplo, no ar-condicionado, você pode pedir para ele sempre desligar o ar-condicionado. Caso ele não desligue, você pode deixar um aviso lá avisando que você vai desligar, e você desliga na chave, ou você orienta a camareira a desligar quando for arrumar o quarto. Você também pode usar aqueles economizadores de energia, que são aqueles chaveiros que ligam e desligam toda a parte elétrica do apartamento. Eles são um pouquinho complicados, às vezes, para quem está na praia, requerem uma certa manutenção, mas tem muito hotel e pousada que gosta de usar, então cada caso é um caso, vale a pena analisar. E também outro ladrão de energia que os hóspedes muitas vezes não se dão conta é o chuveiro. Então, o chuveiro, tente sempre usar chuveiros mais econômicos ou que tenham um aquecimento solar. E uma dica que uma vez me passaram, eu achei muito bacana, é sempre que o hóspede sair do quarto e chegar um novo hóspede, você deixa o chuveiro numa regulagem não tão quente, porque assim você induz ele a não começar já logo com o chuveiro super quente, além de que começar com o chuveiro super quente pode danificar o chuveiro muito mais rapidamente. E com relação à água, você pode primeiro instalar redutores de vazão dentro das torneiras da sua pousada. Esses redutores fazem a vazão reduzir e aumenta a pressão da água, isso vai diminuir bastante o consumo de água. Também é legal vocês comunicarem os hóspedes da questão da importância da economia de água, tá bom? E vocês podem, algumas pousadas já têm isso, reutilizarem a água de alguma água cinza, que se chama, para o jardim, ou então também fazer coleta de água da chuva. Caso você tenha o telhado que permita você fazer isso, ter uma cisterna, pode ser uma boa solução para economizar água também. No café da manhã, a gente até falou anteontem sobre a questão do buffet, que tem muito desperdício. Eu acho que no pós-crise muita gente vai acabar eliminando o buffet e vai passar para o menu. E também tem uma coisa que eu já vi algum pessoal usando aí, eu também usava na minha pousada. Muitas vezes as pessoas não consumiam tudo aquilo do café da manhã e aquilo não está estragado. Então, às vezes era um bolo que ninguém consumiu, eu deixava o pessoal consumir à tarde. Qual que é o problema? Já estava ali mesmo, cria um valor a mais para sua pousada e não vai ter o desperdício daquilo, né, de um bolo lindo, maravilhoso. E por último, nos desperdícios, tem a questão da rouparia, que seria a questão de troca de toalhas e roupas de cama. Eu gosto muito do programa de reuso de toalhas, deixar um comunicado pedindo para as pessoas terem consciência sobre a questão da troca das toalhas e da roupa de cama, que é feita a cada 2 ou 3 dias, depende da política, depende do valor da sua pousada, depende do tipo de hóspede. E também definir a questão do uso das toalhas da piscina. Eu já vi muita gente que vai usar a toalha na piscina uma vez e já quer que ela seja lavada. Então, a conscientização do hóspede geralmente ajuda muito a eliminar os desperdícios. E era isso que eu tinha para falar para vocês hoje sobre desperdícios. E vocês
Se vocês conseguirem aplicar isso na pousada de vocês, vocês vão ver o tanto que isso traz de diferença para a pousada como um todo, gente. Vocês não têm noção da economia que pode gerar. Eu coloquei na minha eu cheguei na minha pousada a reduzir no café da manhã 50% do valor por pessoa, somente reduzindo desperdícios e criando processos. Então, se você está lá no grupo do Telegram, eu contei certinho como que funcionou essa história lá. Se você não está ainda, tem no meu stories aí como é que você faz para entrar. Aproveita e entra lá, que todo dia depois da live eu também passo alguns insights para vocês, algumas coisas a mais que eu acabo pensando depois que passa a live aqui, eu acabo tendo alguns novos insights. Então, vamos para as perguntas. Eu vi que aqui no Insta já tem bastante coisa. Vamos lá, que eu preciso voltar tudo para cima. Aqui. O André Luiz Jaime. Fui em uma pousada em Cunha, São Paulo, que aproveitavam alguns itens de sobra do café da manhã para um delicioso chá da tarde. Foi a mesma dica que eu dei aqui, que eu usava na minha pousada. Eu também fazia isso e, gente, isso vale super a pena. E às vezes acontece. Às vezes o pessoal como é que fala? Não come bolo de manhã e fica aquele bolo lindo inteiro, novinho, para quê? Deixa ele à tarde, que cria um valor, dá uma sensação de valor na sua pousada muito grande, então vale bem a pena. João Freitas comentou: o que acha válido comprar mensal? Eu acredito que você esteja falando das compras, né? Eu acho que assim, tudo que é de durabilidade maior. Então, por exemplo, o que eu fazia de compras mensais, eu comprava farinha, leite, café, todos esses produtos que não são tão perecíveis assim tão rápido. Eu também acabava comprando bastante presunto, queijo, congelava muitas coisas, e eu deixava para comprar no semanal mais as frutas, verduras, ovos, coisas que estragam mais rápido, tá? Não sei se foi essa a sua pergunta, mas a Carla perguntou aqui. Por ter pousada, não necessária. Por ter pousada, não é necessário ter um telefone fixo, porque as pessoas têm muito medo de fechar com os cambalachos de hoje em dia. Olha, eu vou te falar um pouco sobre a minha experiência, tá, Carla? Eu tinha telefone fixo na pousada, tive por muito, muito tempo, aliás, tenho até hoje. É, mas, assim, com o passar dos anos, foi diminuindo demais, tá? Porque, assim, hoje em dia, você está presente em diversas plataformas que é possível você verificar a sua existência. Então, você está numa Booking, você está num TripAdvisor, você tem provas da sua existência online. Você tem um site, você tem um contato de WhatsApp, então, é possível. E, assim, cada vez menos as pessoas estão usando telefone fixo, então eu acho que vale sim reanalisar se vale a pena ter ou não ter telefone fixo dentro da pousada, ok? Agora que li, telefone fixo pode ter. Sim, pode ter sim, viu, Karen? Eu acho que depende muito da sua pousada, tá? Tem alguns hóspedes que ligam pelo telefone fixo? Tem, mas o percentual é bem pequeno, tá bom? A Fernanda perguntou: Nath, existe algum site que oriente as regras da vigilância sanitária sobre a limpeza? Fernanda, o que eu tenho visto é cada estado está criando a sua própria cartilha. Eu, inclusive, estou preparando um material para a semana que vem fazer uma live exclusiva sobre limpeza e as novas orientações no pós-Covid aí, tá bom? E é, então aguarda que eu vou passar, ou então se comunica, dá uma olhada aí na Secretaria de Turismo do seu estado e veja as orientações. Também eu tenho, quer ver, eu estou com as orientações do pessoal lá de Santa Catarina, e também eu passei no grupo de WhatsApp as orientações do Airbnb com relação à limpeza, tá bom? Eu acho que, na verdade, vai ser um misto. Tudo meio que fala um pouco sobre a mesma coisa, mas eu acho importante conhecer um pouco de todas as práticas que estão rolando. A pousada Max Pomerode queria o seu e-book, como consigo? Ai, gente, tem o meu e-book, os 7 métodos de calcular para precificar sua diária. Ele está fora do ar, porém, se você quiser, me passa seu e-mail, tá, Max Pomerode, pelo direct. Eu posso ver de enviar para você, tá bom?
Ah, Karen Kak, como consegue fazer duas lives ao mesmo tempo? Eu estou fazendo uma live pelo meu celular aqui no Instagram e a live no YouTube pelo meu notebook aqui na frente. Então, se você está me vendo aqui no YouTube, eu estou aqui falando com você. Se você está me vendo no Instagram, você está me vendo aqui, tá bom? A Fernanda é de Santa Catarina. Ah, perfeito. Fernanda, me chama no direct aí que eu te mando esse material, tá bom? E o Hessen Eliane perguntou qual é o grupo do Zap. Hessen, tem o link para entrar aqui no link do meu perfil do Instagram, tá? Você entra lá, tem o Linktree, abre uma árvore de links, lá você pode entrar no Clube do Viver de Pousada, você pode entrar no como é que chama? Oh, meu Deus, no Clube do Telegram e também pode entrar no WhatsApp, tá bom? Então, lembrando que para entrar no WhatsApp tem que se apresentar, tá, gente? Amo, Pousada Max Pomerode. Eu vou anotar o seu telefone, o seu e-mail para a gente. Luciana, como calcular o valor do Prolabore do café almoço dos donos da pousada? Vamos lá, Luciana. O café e o almoço, não é que eles são Prolabore, tá? O Prolabore é o seu salário por trabalhar na pousada com as funções que você faz. Não é porque você é dono que você tem um salário, você tem um Prolabore somente se você desempenha alguma atividade dentro da pousada. Então, o Prolabore é como se fosse o seu salário. A questão do café e do almoço dos donos, aí vai depender. Como é que você faz com os seus funcionários? Você paga esse custo do café e do almoço? Então, sua pousada também pode estar sendo responsável por pagar o seu café e seu almoço, desde que ele esteja nos moldes dos funcionários. Agora, se você tem, vamos supor assim, você tem um restaurante dentro da pousada e você tem um almoço mesmo, alguma coisa extra, aí eu aconselho você fazer uma conta separada, mas geralmente conta como uma refeição, do mesmo jeito que você fosse um funcionário da sua pousada, tá bom? André Vieira de Moraes, o problema de aproveitar a sobra do café é quando não sobra, o hóspede vai ficar esperando. Sim, André, se você se disponibilizar a fazer, então você tem que fazer. Isso já acontecia na minha pousada também. Então, tinha vezes que eu colocava porque sobrou, e quando não sobrava, aí eu fazia outro bolo. Fazer o quê? Então, ou então você tem várias maneiras criativas de usar. Não precisa ser necessariamente o bolo todo dia. Você pode, sobrou pão, você pode fazer umas brusquetas, sobrou alguma outra coisa, você pode ter uma criatividade, fazer alguma outra coisa criativa ali, tá bom? A questão de oferecer o chá da tarde é uma opção que vocês podem fazer, dá muito certo, mas também tem que considerar os custos ali na sua diária, tá bom? A Lila Neri comentou, biscoitinho amanteigado, custo muito baixo. Olha lá, gente, tem várias receitas super básicas. Quando você vai oferecer um bolo à tarde, não precisa ser um super bolo cheio de coisa. Pode ser um bolinho simples, com café, é só alguma coisa para oferecer mesmo, para a pessoa ficar. Às vezes chega da praia ou chega do passeio, tá com fim de comer uma coisa doce antes de sair para jantar. Acontece muito. Valoriza o seu espaço, tá? Claro que pode ser um custo a mais, isso você com certeza tem que considerar no valor da sua diária, mas é um mimo. Eu gosto de pensar nisso como um mimo mesmo. Ou às vezes eu já vi pousada que deixa no café da manhã e já fica lá, umas vasilhas com bolacha de mercado mesmo, uma coisa, gente, depende muito do valor que você tem na sua pousada. Então, até eu vou dar um exemplo. Quando eu ofereci o café da tarde na pousada, mas eu fazia questão de usar, às vezes, o mesmo bolo, quando sobrava muito, fazia o mesmo bolo. Agora, se era uma época que eu estava cobrando mais caro, tipo um feriado ou um fim de ano, aí eu já me programava para fazer um bolo diferente à tarde, porque as pessoas já estavam pagando mais, mesmo aí eu fazia um chá da tarde mais caprichado, às vezes eu deixava até mais de uma coisa, um bolo, umas torradinhas, uma opção salgada, uma doce, tudo isso dependia muito do valor de diária que o pessoal estava pagando. Então, você pode incluir isso dentro da sua diária e você pode dar esse mimo a mais que fideliza e agrada muita gente. A galera adora, gente. Eu vou falar que muita gente pirava na questão do chá da tarde. E quando a gente falava chá da tarde, não era um chá da tarde, que tem muita pousada que oferece um super chá da tarde. Não precisa oferecer tudo isso, não, tá? Se não for o seu tipo de público, nem tiver de acordo com o valor da sua diária.
O André Luiz comentou, fideliza e agrada, exatamente, André. A Blazetaíba comentou, eu ofereço chamate, torradinhas, olha lá, é sempre bom ter alguma coisa. A Pousada Província, eu tenho sempre na recepção bolacha de mercado e café, tá vendo, gente? É super simples, não é inventar muito não, nem ter coisa muito cara. Realmente vocês podem criar uma coisinha a mais, tá bom? A Blazetaíba comentando, meus hóspedes adoram e não me custa nada. Me hospedei em uma no Guajiru, que às 5 horas eles picavam o resto do bolo e deixavam ao lado da garrafa, super legal. Gente, é uma coisa super bacana, dá para vocês entender, dá para o hóspede entender, o hóspede vai entender, não vai achar ruim que era o mesmo bolo, e se ele achar, desculpa, sabe? Eu sou a favor do zero desperdício, zero jogar as coisas fora, e aquilo tá pronto, tá fresco, por que você vai jogar fora? É muito melhor todo mundo comer. O Complexo Vila Nova comentou, dependendo das disposições das cidades, também tem que ver com a coleta seletiva e compostagem. Poderia estar ligado à reciclagem de lixo e desperdícios. Sim, o Complexo Vila Nova, um ótimo comentário, inclusive, eu não falei aqui de sustentabilidade, mas lixo também é um desperdício. Então, quando a gente está falando de coisas que poderiam ser recicladas e não são, ou mesmo lixo orgânico que poderia ser compostável, isso também pode ser considerado um desperdício, e você pode usar soluções inteligentes dentro da sua pousada para evitar esse tipo de desperdício também e poder ter uma pegada mais ecológica, que está super em alta. Inclusive, ontem eu postei nos meus stories, eu não sei se vocês viram, uma seguidora minha, que é minha amiga, e ela é adepta do lixo zero, postou sobre o primeiro hotel lixo zero do Brasil. Muito bacana, um hotel, agora eu não me lembro onde fica, mas eu postei nos meus stories ontem à noite, deve dar para ver ainda aqui. Acho que é o Hotel Toque Toque, que chama. E muito legal as atitudes desse hotel, eu acho que todo mundo pode se inspirar um pouco sobre isso e pensar que é isso também, gente, o desperdício não é só no seu bolso que pesa, o desperdício pesa na natureza também. Você está jogando coisas fora demais e não está indo para reciclagem, não tá dando um destino correto para isso, é muito ruim. A Deise comentou aqui que o manejo de lixo na área rural é tenso. Exatamente, Deise. Na área rural, vocês podem pensar mais na questão da compostagem, até por vocês terem mais área para isso, a compostagem é ótima, você elimina muito o seu lixo orgânico, então você deixa de ter que jogar esse lixo, que é um lixo mais complicado, que traz bichos, que decompõe muito mais rapidamente, fica mais fácil você separar o lixo seco, que o pessoal chama, e o lixo orgânico você faz e cria até um composto orgânico ótimo para suas plantas, para o seu jardim. Então fica aí uma ótima maneira de você usar. O Complexo Vila Nova, novamente, amigável com o meio ambiente é muito importante, no nosso caso, que estamos perto de uma área de preservação ambiental. Eu acho que é importante para todo mundo. Hoje em dia, todo mundo tem que pensar, se preocupar com o meio ambiente, porque não é... O meio ambiente é um só, né, gente? Independentemente de onde a gente está, a gente tem que respeitar e tem que saber como que a gente pode impactar cada vez menos com os nossos negócios e poder ter negócios cada vez mais sustentáveis e duráveis dentro do turismo e das nossas cidades. Deixa eu ver aqui no YouTube se chegou alguma coisa. Aqui não chegou mais nada. E aí, pessoal, acho que é isso por hoje. Já estamos com quase 55 minutos de live. Muito obrigada a todos vocês que estiveram aqui presentes novamente. Amanhã... já chegou aqui, ó. Em Visconde de Mauá já tem há anos um hotel luxo, com hotel lixo zero. Olha lá a Casa de Paixão, esse eu não sabia. Bom saber, vou dar uma procurada para você ver como às vezes os hotéis mesmo não fazem tanta questão de se autopromover com isso, então o primeiro que se autopromove acaba levando a fama antes de todo mundo. Espero que vocês tenham gostado, eu acho que esse assunto do lixo também, acho que eu vou anotar que pode virar um tema de uma live bem bacana aqui para a gente falar, e
toda vez que vocês tiverem alguma sugestão de temas, me mandem, eu estou anotando e estou organizando, como eu disse, até domingo eu defino as lives da próxima semana, então se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem saber sobre mais alguma coisa, eu já estou preparando uma live sobre a Airbnb, que foi um pedido de vocês, também estou preparando uma live sobre o novo hóspede pós-corona, quem vai ser ele, o que ele vai estar procurando, e também vou fazer uma live sobre a questão das adequações de limpeza, de check-in, de atendimento, o que vai mudar tudo e como a gente pode fazer para já estar se preparando em adianto, apesar de algumas pousadas já estarem podendo abrir, sei que não são todas que estão podendo. E é isso aí, pessoal, muito obrigada pela presença de vocês, sempre muito bom estar aqui com vocês. Um beijo e até amanhã. Tchau, tchau.